Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo, uma alegria te receber aqui. Para esse nosso podcast de hoje, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Qual é a prática mais recorrente na igreja? Tempo! Brincadeira, não precisa pensar muito para a gente lembrar que é a oração. A oração é a prática mais comum em todas as igrejas do mundo inteiro. Mas você sabe como surgiu a oração na vida da igreja? Para responder a esta e a outras perguntas, é que eu trouxe um convidado muito especial, o meu amigo Marcelo Gomes de Barros. Marcelo atualmente é educador e ele é graduado em Ciências da Religião pela Universidade Federal da Paraíba e também tem especialização em liturgia pela Universidade Salesiana de São Paulo, Unisal. Eu conheço o Marcelo desde criança, ele foi meu coordenador no grupo de coroinhas e foi quem me inspirou o interesse pela liturgia, pela oração em comunidade, pela oração na vida da igreja. Para mim é um dos grandes mestres da minha espiritualidade. É com muita alegria que eu te recebo aqui e agradeço por ter aceito este convite. Seja muito, muito bem-vindo, meu amigo Marcelo. Obrigado, Padre Neto. Para mim é uma alegria conversar sobre esse tema da oração na vida da igreja, principalmente agora, nesse tempo da pandemia, em que as famílias estão carentes de formação e de uma orientação também para levar em frente a sua vocação de igreja doméstica, né? Exatamente, Marcelo. E eu quero lembrar você que nos escuta que esse meu encontro com o Marcelo está acontecendo à distância, de maneira remota, tá bem? Devido à pandemia, a gente não pode estar juntos fisicamente, mas estamos fazendo esse encontro aqui via internet. Então, Marcelo, todo mundo sabe que Jesus, como um bom judeu, rezava também. E o cristianismo é uma religião que surgiu do judaísmo, né? Mas como surgiu a prática da oração no cristianismo, nas igrejas cristãs? Padre Neto, você já começou a trazer, eu acho que é importante isso, voltar às raízes da comunidade primitiva, da comunidade cristã primitiva, porque eles vinham da tradição do judaísmo. Então, nessa tradição, que foi a tradição de Jesus, o tempo é marcado por essa santificação das horas, principalmente, né? Se a gente volta ao Deuteronômio, ao livro do Deuteronômio, um dos grandes mandamentos começa dizendo justamente isso. Escuta, Israel. Ouve, Israel, o Senhor é teu Deus. E essa é a base da oração de manhã, no meio-dia e à tarde, para que o dia seja totalmente entregue, os trabalhos, as preocupações, né, sejam totalmente entregues a Deus. Então, a comunidade primitiva, ela aprendia isso. E Jesus, então, é o modelo. Ele, inclusive, é o modelo do orante, porque nós podemos voltar sempre, em muitos momentos de Jesus, ele volta ao Pai, no silêncio, na solidão, mas também no meio dos irmãos, quando ele, por exemplo, ensina o Pai Nosso, a oração que nós fazemos cotidianamente, né? Tão simples, tão bela, está na boca das crianças, na boca de todo mundo, o Pai Nosso. Aprendemos de Jesus. Verdade, Marcelo. É interessante a gente perceber isso, né? A oração na tradição cristã, se assim a gente pode dizer, na nossa religião, ela surge a partir da necessidade de santificar o dia, as horas do dia, né? É verdade. E interessante lembrar que de onde brota essa vida da oração da igreja é da própria liturgia. Marcelo, só um minutinho. Já que você utilizou o termo liturgia, explica pra gente o que significa liturgia, o que é a liturgia? É a vida da igreja. A liturgia é a celebração do mistério pascal de Jesus, ou seja, o sentido da vida de Jesus, que nós chamamos de mistério pascal, é celebrado na liturgia. Então, é um conjunto de ações, de orações, de gestos, de ritos. Todas as religiões têm esses sistemas de ritos, né? Então, na religião, no cristianismo não é diferente. A igreja nos ensina que ela é o ápice da vida da igreja, mas também a fonte. Então, é todo o conteúdo orante que abastece, que alimenta a vida dos cristãos. O principal dia
dessa liturgia é o domingo, é o dia do Senhor. E era nesse dia, então, que a comunidade reunida, uma vez por semana, ela fazia a memória de Jesus, que estava presente no meio deles, não mais fisicamente, mas, como a gente vai dizer mais tarde, sacramentalmente. Ou seja, a comunidade reunida em nome do Senhor, e na sua memória do que ele deixou, a comunidade, então, revive esse grande mistério através da oração. E é o domingo, porque o domingo foi o dia da ressurreição de Jesus, não é isso, Marcelo? Importante isso também. O primeiro dia era o domingo. Por que ganha esse nome? Esse primeiro dia da semana vai se chamar depois, quando as comunidades cristãs começam a chegar no centro do mundo daquela época, que era Roma, recebe o nome de Dies Domini, ou seja, o dia do Senhor. Até hoje, inclusive no italiano, o nome desse dia é Domenica, para dizer justamente isso. É o dia do Senhor, ou seja, o dia que ele, ressurgindo dos mortos, deu vida nova, e a comunidade então passa de um costume do judaísmo, que até hoje os judeus mantêm esse costume de celebrar o Shabat, ou seja, o sábado, o dia de guarda era o sábado, passam então para celebrar agora o Dies Domini, ou seja, o domingo. Por isso o domingo é tão importante na vida dos cristãos. Entendi. E o domingo, para a gente, representa o que é de mais importante para a nossa fé, porque exatamente é o dia da ressurreição de Jesus. Assim, quando a maior concentração de cristãos se reúne aos domingos, a gente com isso mostra para nós mesmos que Jesus Cristo é o centro da nossa fé a partir da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, então, se torna o ponto principal da nossa fé, né? Isso, e esse é o ponto essencial da fé dos cristãos, porque dá todo sentido a essa vivência litúrgica, que a gente já falou agora dessa palavra, né? A liturgia é a ação em favor do povo. Essa palavra, inclusive, vem do mundo grego, porque era uma relação a favor do povo. Então, a liturgia ela é feita não apenas pelo padre, não apenas é feita pelos coroinhas ou pelos ministros, mas a assembleia reunida, presidida então pelo padre ou pelo bispo, faz essa memória. E aí o domingo é esse dia por excelência, porque é o dia em que, reunida novamente, depois de toda a labuta da semana, depois de todos os trabalhos, os aperreios da semana, tudo aquilo que faz parte da vida da gente como ser humano, pais, mães, professores, gente que trabalha, gente que luta a semana inteira, então a semana toma sentido com o domingo. Infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que realizar isso de maneira mais doméstica, mas não podemos deixar de realizar, porque a família cristã não tem sentido sem o domingo. O domingo dá sentido à vida do cristão. Tá vendo aí, gente, quanta profundidade tem a nossa espiritualidade? Bom, agora que a gente já entendeu que a base da nossa oração surge no ponto principal da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus, e no domingo em especial, e também que a oração ela é feita na reunião da comunidade, olhando o Pai Nosso, eu queria te perguntar, Marcelo, o estilo da oração que a gente tem com relação a Deus é um estilo verdadeiramente familiar? É um jeito de relação próxima, de intimidade? Era verdadeiramente isso que Deus queria com a gente? É verdade. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Abba, que, trazendo para a nossa compreensão, é um papaizinho. É o painho da gente, né? E esse papaizinho, então, com essa prece que Jesus nos ensinou, ele está sempre presente quando nós, não apenas, como diz a prece, fazemos a sua vontade, mas também transmitimos essa vontade, depois dessa experiência de intimidade, como você está dizendo, para os nossos irmãos e irmãs no cotidiano. A igreja, ela compôs uma expressão muito bonita, que vem lá do século X, em latim, lex orandi, lex credendi, ou seja, a lei da oração é a lei da fé. Não existe uma sem a outra, as duas se complementam. Não posso apenas conhecer a fé, não posso apenas saber a fé, mas a fé é também a norma da oração. E as duas, elas estão unidas nessa vida
cotidiana do cristão. E aí você falou das horas. A liturgia, ela se estende, então, da Eucaristia, que é o centro da vida dos cristãos, para as horas do dia. As horas principais, manhã e tarde, santificadas com o canto dos salmos. E todas essas horas também está presente o Pai Nosso como modelo principal da oração. Então é muito importante trazer realmente essa vivência da santificação das horas. Para quem não tem uma vivência de vida religiosa ou monástica, talvez não tenha intimidade com o termo liturgia das horas. Mas a liturgia das horas se torna, então, uma das orações principais da igreja, a principal prática de oração da igreja. No entanto, muita gente não conhece a liturgia das horas. Mas por que, então, que uma das principais orações da igreja não tem hoje em dia tanto destaque, Marcelo? Mesmo ela estando de maneira tão forte na tradição da nossa fé. É muito importante destacar, Padre Neto, e vocês que nos escutam, entender que essa vivência da liturgia das horas era algo muito comum na igreja primitiva. Um relato que nós temos da história da liturgia por volta do século IV, de uma senhora que viajou de Roma para Jerusalém, e ela lá conhece a vivência dessa liturgia das horas na comunidade de Jerusalém. O nome dela era Etéria ou Egéria. Quem quiser pode até procurar, Peregrinação de Egéria. E aí Egéria foi conhecer essa prática e ela viu uma coisa que chama muita atenção. A comunidade reunia-se pela manhã, ou com o bispo, ou com os presbíteros, antes de seguirem para o trabalho. Então as pessoas iam à igreja, rezavam a oração da manhã reunidos com o bispo ou os presbíteros, iam trabalhar. No fim da tarde, voltavam novamente à igreja, no fim do dia de trabalho, e completavam assim essas 2 horas principais. E aí, hoje, depois do Concílio Vaticano II, essa experiência é resgatada e chega até nós também. Não fica apenas ali na vivência dos religiosos, das freiras, dos frades, dos monges, mas todo e toda que cristão e cristã que deseja experimentar a vivência das horas, a santificação das horas, na sua vida é possível. Porque os salmos, então, eles figuram para nós como o principal modelo de oração. Os salmos surgiram da vida das pessoas. Eles não surgiram de uma cadeira de escritório onde alguém sentou e fez um salmo. Não. O salmo, por exemplo, vamos pensar no Salmo 23, Salmo 22, que são um dos mais conhecidos, né? O Senhor é o pastor, nada me faltará. Esse salmo surgiu da realidade do povo, do sofrimento, ali das perseguições. De repente esse povo diz, não, o Senhor não nos abandona, Ele não nos deixa no sofrimento até o fim. Ele nos resgata. E essa imagem aparece no Salmo. Então traz o Salmo para a vida. O Salmo faz parte da vida da gente. Não é à toa que ele está presente na oração das horas. Os Salmos, então, eles estão na estrutura da liturgia das horas. Amigo, então como é que está hoje a organização da liturgia das horas? Como acontece a oração do ofício da igreja hoje em dia? Se nós pegamos, então, o ofício da manhã, depois de uma invocação de Deus, onde a gente se deixa envolver pelo convite de Deus, e também pede a Ele que Ele venha em nosso socorro, em nosso auxílio, cantamos um louvor que nós chamamos de hino. Muitas comunidades cristãs conhecem a tradição dos hinos, né? Por exemplo, as comunidades protestantes, elas cantam hinos aos domingos, nos seus cultos. Então, canta-se um hino, e logo depois do hino, então, tem uma sequência de salmos. E ali o salmo é interessante, Padre Neto, a gente resgatar isso, né? O salmo no cristianismo, ele não deve ser lido apenas como um texto bonito, poético, mas a gente deve ler e rezar o salmo, especialmente na liturgia das horas, com o olhar em Cristo. É Ele quem reza o salmo em nós. Isso é um mistério muito bonito da liturgia, né? Nós emprestamos, então, a nossa voz ao Cristo que canta em nós. E com Ele também nós elevamos a Deus o nosso louvor. Minha gente, mas como a gente ouviu, a oração das horas era toda baseada na leitura dos salmos.
né, na apreciação de salmos e composições de outros cânticos, para que as pessoas pudessem acompanhar os salmos, cantados ou lidos, era importante que elas soubessem ler. Mas na Antiguidade e na Idade Média, o acesso ao estudo não era para todo mundo. Mas o nosso povo, o povo de Deus, é um povo que tem muita fé e tem muita sede de Deus, né, Marcelo? Uma fé forte que esse povo carregava. Essa sede vai começando também a ser um pouco diminuída, essa sede de Deus, como diz o Salmo, por meio de práticas mais fáceis. Então o povo começa a criar também, a partir da experiência da oração da igreja, orações muito simples, que vão sendo repetidas, como o texto, por exemplo, as repetições dessas orações, que as pessoas simples, inclusive pessoas que eram analfabetas, eram iletradas, que podiam repetir de cor, decorados, né? Como você está em Pernambuco, nessa arquidiocese de Olinda e Recife, nós não podemos deixar de citar o nome de um grande inspirador dessa vivência dos salmos na vida do povo simples, que foi o padre Geraldo Leite Bastos. O padre Geraldo, então, ali na Ponte dos Carvalhos, na paróquia de Ponte dos Carvalhos, e também, na sua experiência, até no Morro da Conceição, ele fez com que o povo se aproximasse dessa experiência da liturgia das horas por meio de cantos diversos que eram repetidos. E aí nasceu o ofício divino das comunidades. E a principal característica de todas as orações da igreja é a coletividade, é a oração em grupo. Pode notar, todas elas são faladas a partir de um grupo, o nós, o Pai Nosso, rogai por nós pecadores na Ave Maria. Então toda a oração da igreja, ela tem esse cunho de pluralidade, né, Marcelo? Não é à toa que nós estamos vivendo essa pandemia e muitas pessoas estão com saudade da comunidade, porque é na comunidade, é na vida da comunidade que faz sentido a vida cristã. São Paulo dizia, inclusive, aos coríntios, cuidado para vocês não esquecerem de discernir o corpo, ou seja, a igreja. Quem nos dá o maior sentido para isso, para essa vivência, é o próprio Jesus, que preferiu reunir uma comunidade de irmãos e irmãs para anunciar o seu reino e assim nascer a comunidade dos irmãos, que somos nós, nos dias atuais. É verdade, Marcelo. Bom, meu amigo, muito obrigado. Nós já estamos no fim desse nosso podcast de hoje. Agradeço a você pela sua disponibilidade, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço o convite para conversar um pouquinho sobre esse tema que para mim é tão cativante, tão inspirador. Um abraço aos nossos jovens, aqueles que estão buscando, estão querendo beber dessa fonte que é a oração da igreja. Não deixem de experimentar o ofício divino, celebrações em torno da palavra, dentro da casa de vocês. E isso é fundamental para que a gente possa viver bem a nossa vida cristã. E deixa o teu contato para que as pessoas te procurem, até para falar um pouco mais a respeito do assunto. Quais são tuas redes sociais? Tem Instagram, Facebook. No Instagram vocês me encontram pelo @Marcelo G de Barros. No Facebook eu tenho uma página Marcelo Gomes Educador. Vocês vão encontrar lá também. Pronto, é isso aí. Por hoje vamos encerrar com a oração de comunidade, a oração do Pai Nosso. Te convido a rezar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora, desça sobre todos vocês, suas famílias, sua saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos encontramos na próxima semana. Até mais. Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.